Boa noite. Então você quer escrever um conto? O que fazer para começar a escrever um conto? Como eu falei, nós temos contos de vários temas. Pode ser um conto erótico, pode ser um conto de terror, pode ser um conto policial, pode ser um conto de bruxas, um fantástico. Primeiramente, a gente tem que ter o tema. Um tema importantíssimo. Você vai fazer uma história romântica onde uma pessoa encontra a outra e vai brigar, vai lutar para conseguir ter um relacionamento. Fazer um conto policial, você pode começar com um assassinato de uma pessoa no primeiro momento e você vai chegar no clímax desse conto revelando o assassino. Então o conto tem que ter esse tema importante, né? Ele tem que ter o personagem, 2 personagens, 3, quantos personagens você quiser fazer, mas ele tem que ter principalmente um clímax, ele tem que ter um ponto importante para chamar a atenção do leitor e a pessoa se identificar com esse conto. O clímax do conto ele não precisa necessariamente ser o final do conto, ele pode ser no meio do conto e depois você vai terminar esse conto do jeito que você quiser. Para se escrever um conto tem que ter uma ideia importante, que é uma história curta, é uma história de 10 páginas, como eu falei em outros vídeos, e a gente vai ter que, nessas 10 páginas, relatar aquela história que a gente quer mostrar, tá certo? Eu publico essa semana no blog Artes da Escrita um conto que chama O Menino Ruivo. Vai sair na terça-feira no blog Artes da Escrita. E é um conto que eu conto esse conto em 2 etapas, 2 anos diferentes, em 1998 e em 2016. E eu vou fechar a história nessas 2 datas. Então, existe esse outro fator que a gente tem do nosso conto, que é a cronologia. Às vezes você vai fazer um conto relatando uma história naquele exato momento, ou você pode relatar uma história que começou há muito tempo e que de repente se concluirá na atualidade, no período atual. Então você tem que saber lidar com essa informação. E o importante desse conto é que ele tenha um fim. A sua história tem que ter início, meio, clímax e tem que ter fim. Tá certo? Importante, gente. Mais uma vez, o conto é uma história curta, com poucos personagens, com uma trama central e acabou. Nós não vamos fazer várias tramas dentro de um conto, porque isso vai virar um livro, isso vai virar uma novela. O conto tem uma trama, um clímax, poucos personagens. Então nós vamos, a partir daí, escrever um conto. Uma coisa importante, gente, para todo mundo que quer escrever, que quer ser escritor, a gente tem que ler. Ler muito. Ler uma grande quantidade de livros. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende a escrever, a falar e a se comunicar. Um abraço.